Nada gera mais tensão do que a tentativa de manter tudo sob controle. Controlar o que vai acontecer, como as pessoas devem agir, quem devemos ser e para onde a vida precisa nos levar. Aos poucos, essa necessidade cria um peso invisível, um cansaço que não vem do esforço físico, mas da luta constante contra a incerteza. O taoísmo começa exatamente nesse ponto, questionando se o problema não está na falta de controle, mas no apego a ele. Vivemos em uma civilização que confunde controle com força. No trabalho, na política, nas relações e até na forma como lidamos conosco mesmos, aprendemos que apertar mais forte é sinal de inteligência. Mas o taoísmo observa a natureza e vê outra coisa. Tudo que cresce de forma saudável tem espaço. Tudo que é pressionado além do limite perde vitalidade. O poder, segundo essa visão, não está em forçar o curso das coisas, mas em compreender como elas já se movem. O desapego, nesse contexto, costuma ser mal interpretado. Muitos acreditam que ele significa fraqueza, passividade ou desistência. Mas para os sábios taoístas, o desapego é uma forma refinada de força. É a capacidade de não lutar contra o inevitável, de agir sem se tornar prisioneiro dos resultados, de participar da vida sem tentar possuí-la. Grande parte do sofrimento humano nasce do apego às expectativas. Criamos imagens rígidas de como as coisas deveriam acontecer, de como as pessoas deveriam agir, de quem deveríamos nos tornar. Quando a realidade não confirma essas imagens, sentimos frustração, raiva ou medo, não porque algo deu errado, mas porque nos agarramos a uma única versão possível do mundo. Há uma antiga história chinesa que ilustra isso. Um homem atravessava um rio quando outro barco colidiu violentamente com o seu. Tomado pela raiva, ele se levantou pronto para gritar com o responsável. Mas ao olhar melhor, percebeu que o barco estava vazio. Não havia ninguém para culpar. A raiva, sem alvo, simplesmente desapareceu. O impacto foi o mesmo. O sofrimento, não. Ele só existia enquanto havia apego à ideia de culpa. O taoísmo nos convida a observar quantas emoções carregamos todos os dias por razões semelhantes. Quantas vezes reagimos não ao que acontece, mas ao significado que atribuímos. Desapegar não é ignorar os acontecimentos, mas retirar deles o peso desnecessário que criamos mentalmente. Desapego também não significa se afastar da vida. Pelo contrário, ele permite uma relação mais direta e honesta com a experiência. Você continua se envolvendo, criando, amando, mas deixa de exigir que a vida se comporte como uma garantia de segurança emocional. O budismo complementa essa visão ao lembrar que tudo é impermanente. Tentar congelar o que está sempre mudando é a raiz do sofrimento. A natureza oferece exemplos claros disso. Uma árvore cresce porque recebe água, luz e espaço. Qualquer intervenção excessiva prejudica seu desenvolvimento. O mesmo acontece com pessoas, relações e projetos. Há momentos em que agir é necessário, mas há outros em que insistir apenas atrapalha. O taoísmo ensina a reconhecer essa diferença. Nos relacionamentos, isso se torna ainda mais evidente. A atração não pode ser forçada. A confiança não pode ser imposta. Depois de um conflito, o tempo muitas vezes faz mais do que qualquer tentativa de controle. Ao permitir espaço, criamos as condições para que o que é natural volte a florescer. Ao tentar controlar cada detalhe, apenas sufocamos o processo. Os taoístas também compreendiam profundamente a mudança. Para eles, a vida se move constantemente entre opostos, alto e baixo, expansão e retração, clareza e confusão. Resistir a esse movimento cria rigidez, e rigidez, cedo ou tarde, se quebra. Como escreveu Lao Tzu, o que é vivo é flexível, o que se torna rígido já começou a morrer. Muitas pessoas vivem agarradas às circunstâncias por medo de perder o controle. Elas se prendem a galhos imaginários no meio da correnteza, acreditando que isso lhes dará segurança, mas acabam apenas cansadas, observando a vida passar.
Outras nadam contra a corrente, acreditando que há virtude no sofrimento constante, mas gastar energia resistindo ao inevitável raramente leva à paz. Aceitar a mudança não significa resignação, significa transformar a mudança em aliada. Zhuangzi observou que utilidade e inutilidade dependem do contexto. O que é essencial em uma situação pode ser irrelevante em outra. Quando nos agarramos rigidamente a uma identidade, a um papel ou a um objetivo, perdemos a capacidade de adaptação. O mesmo ocorre quando focamos excessivamente nos resultados. Filósofos taoístas e estoicos observaram que uma mente presa ao futuro se torna ansiosa no presente. Quanto mais importância damos ao resultado, menos presentes estamos na ação. Zhuangzi conta a história de um arqueiro que perde sua precisão quando começa a se preocupar demais com o prêmio. A habilidade não muda, o que muda é a mente. Quando estamos completamente imersos no momento, o esforço se torna mais leve. É como se a ação acontecesse por si mesma. Não porque não há disciplina, mas porque não há tensão desnecessária. A vida flui melhor quando não estamos constantemente tentando extrair dela garantias. Por fim, o taoísmo fala sobre soltar o excesso. Em uma sociedade obcecada por status, todos querem estar no topo, mas os lugares mais altos também são os mais expostos. Exigem manutenção constante, competição permanente e vigilância contínua. Os lugares mais baixos, por outro lado, oferecem anonimato, descanso e estabilidade. Nenhum extremo é ideal. A pergunta central é simples: do que realmente precisamos? Zhuangzi observou que um pássaro precisa apenas de um galho para pousar, e um rato bebe apenas o suficiente para saciar a sede. Quando buscamos apenas o necessário, os bens deixam de ser prisão e se tornam ferramentas. Epicuro, muito tempo depois, diria algo semelhante: a moderação torna a vida mais leve e sustentável. O poder do desapego não é dramático, ele não chama a atenção, mas cria algo raro: liberdade interior. Quando paramos de lutar contra o fluxo da vida, abrimos espaço para que ela se organize de maneiras que jamais conseguiríamos planejar. Confiar no movimento natural das coisas não é fraqueza, é inteligência profunda. Talvez a verdadeira força não esteja em segurar mais firme, mas em saber quando soltar. Talvez a paz que procuramos não venha de dominar o mundo, mas de aprender a caminhar com ele, carregando apenas o que realmente importa. Se essa reflexão te ajudou a enxergar a vida com mais clareza, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para desacelerar, observar e viver com mais leveza em meio ao caos do mundo moderno. E lembre-se, quando você para de tentar dominar o rio, descobre que ele sempre soube para onde ir.